Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Mas penso que ele atendeu, digamos, de uma forma dinâmica àquela necessidade provocada pela pandemia. Hoje nós temos uma dificuldade, que é retomar o presencial. Por quê? Porque não só para o empregado ele pode ser útil, compatibilizando, digamos, sua vida pessoal com a vida profissional de uma forma em que ele possa trabalhar à noite. Dá uma flexibilidade muito grande para a sua vida, esse trabalho por esse meio. Mas para o empregador também teve vantagens. O empregador privado, por exemplo, ele faz economia de espaços, né, de custos de manutenção desses espaços. Mais de 20% dos acidentes de trabalho ocorrem nos trajetos casa-trabalho, no percurso. Isso é eliminado. Então, reduz custos. Ainda acredito que a forma ideal é a presencial. Mas hoje nós vivemos um sistema híbrido, sem dúvida. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Correio. Eu sou Carlos Alexandre, estou acompanhado da minha colega Ana Maria Campos e hoje nós vamos conversar com Maria Cristina Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive foi a primeira presidente desta Corte Superior. Queremos dar as boas-vindas para a senhora, ministra. É uma honra receber a senhora aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que me sinto muito distinguida com o convite para estar aqui mais uma vez no Correio Brasiliense, na companhia tão amistosa e com profissionais tão distinguidos. Ministra, a senhora, como o Carlos Alexandre falou, foi a primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal Superior do Trabalho e foi uma missão, imagino, bastante difícil, justamente porque foi um momento atípico no mundo, de uma pandemia, e justamente as relações do trabalho foram muito discutidas nesse período, como exercer o trabalho, as pessoas afastadas, e também uma mulher comandando esse processo, né, esse tribunal, no momento em que as mulheres também foram muito exigidas, porque por mais que a gente esteja num mundo moderno, em que os homens, os pais e as mães trabalham juntos ali com os filhos, mas a cobrança da mãe é sempre maior. Parece que tem que dar um terceiro expediente ali para cuidar das crianças, ainda mais em casa. Como é que foi essa sua experiência nesse processo, nesse momento tão difícil? Olha, Ana Maria e Carlos Alexandre, a pergunta é muito adequada, porque eu imaginava, né, uma outra perspectiva para o exercício, né, da presidência, que não só do Tribunal Superior do Trabalho, mas ela vem acompanhada também da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que exerce, né, o controle administrativo, financeiro, né, orçamentário de toda a Justiça do Trabalho, portanto, dos 24 tribunais regionais do trabalho. Tanto que eu sempre digo, olha, a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, ela é importantíssima, mas não podemos esquecer que a do Conselho Superior da Justiça do Trabalho traz um alcance muito maior de atuação, né, porque envolve essas questões aqui que referi e que absorveram muito meu tempo. A pandemia foi uma surpresa, digamos, né, não estava no meu projeto, que imaginava, né, poder ter bônus e ônus. E os ônus realmente foram significativos, porque nós tivemos que manter imediatamente a pandemia, que ocorreu dias após a minha posse na presidência, de uma forma muito veloz, muito dinâmica e muito efetiva. Nós tivemos que construir um teletrabalho generalizado no Brasil inteiro e o compromisso de manter o funcionamento da Justiça do Trabalho em todos os graus de jurisdição. Não foi tão difícil porque nós, na Justiça do Trabalho, já tínhamos implementado o processo judicial eletrônico em todas as esferas. Com isso, o TST não parou. Na semana seguinte ao fechamento físico, digamos, das instalações do tribunal, nós já realizamos sessões pelo meio telepresencial. Não só as sessões virtuais, como as sessões telepresenciais, porque a virtual você pode de casa votar.
Agora, a telepresencial não exige, né, que você tenha um sistema instalado, né, de videoconferência para alcançar, inclusive, né, os advogados que estão de fora, cada ministro na sua residência, mas nós não interrompemos, implantamos imediatamente no âmbito do TST. Os tribunais regionais logo também se adaptaram. Nas varas é que houve, digamos assim, um pouco mais de demora por conta enfim, das dificuldades para fazer audiências de instrução, né, para ouvir partes que nem estavam sempre, né, automatizadas, informatizadas, mas vencemos em todas as instâncias. E a Justiça do Trabalho não parou de funcionar. Ao contrário, investimos muito na informática, devemos muito ao nosso setor de TI, que é muito eficiente. Não tivemos nenhum problema nos 2 anos de pandemia, de hacker, de interrupção de sessão. Foi realmente um projeto que desenvolvemos com apoio, inclusive com parcerias com o serviço cibernético do Exército, que nos deu uma base muito boa, o comando cibernético, com testes, com, enfim, uma série de providências preventivas, né, de problemas e que realmente nos permitiram funcionar. E essa fase de praticamente 2 anos da pandemia criou, eu imagino, situações inusitadas, diferentes, peculiares, para serem analisadas pela Justiça do Trabalho, não é, ministra? Sim, sim. Novas relações de trabalho, que as pessoas ficam em casa, como controlar, ou como o próprio trabalhador saber o momento de parar de trabalhar. O que surgiu de novidade na Justiça do Trabalho? Olha, nós já tínhamos novidades muitas, né? Só equipar os servidores todos, né, para poderem trabalhar em casa não foi fácil. Mas nós tínhamos já também na legislação, a reforma trabalhista já previa o teletrabalho. E as medidas provisórias que foram imediatamente, né, editadas já tinham um arcabouço normativo, né, que disciplinava esse tipo de trabalho que veio a ser, digamos, usual. E fomos nos adaptando ao teletrabalho com uma forma assim, muito dinâmica e deu certo. E, inclusive, nós, para facilitar o cidadão que precisava se dirigir à Justiça do Trabalho, nós desenvolvemos no âmbito do TST, e isto foi também depois, né, imediatamente espraiado para todos os tribunais regionais do trabalho, uma novidade, além da conciliação, que sempre foi utilizada e foi incrementada durante a pandemia, nós estabelecemos as mediações, disciplinamos as mediações pré-processuais. Então, o cidadão não precisava ir num advogado, porque ficou difícil o contato. Ele poderia, pelo seu celular, acionar o site. Isso até hoje é possível, foi implementado nessa ocasião. A minha pergunta também é referente ao mercado de trabalho. Quer dizer, a pandemia ela trouxe um novo paradigma ao mercado do trabalho, na medida em que pessoas que se reuniam, se concentravam num local de trabalho, numa empresa, por exemplo, ou numa repartição, passavam a compartilhar, né? Determinado grupo vinha trabalhar, outros grupos ficavam em casa, quer dizer, o home office, como a senhora disse, passou a ser usual. Mas eu queria saber da senhora como é que a senhora olha os desafios que surgiram, até como juíza, como ministra, na hora de julgar determinados casos, para a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Quer dizer, a senhora avalia que o mercado de trabalho ainda está se adequando a essa realidade, o home office veio para ficar. Quais são os pontos importantes dessa nova realidade que precisam ser observados? É verdade, não. As pessoas acham assim, ele veio para ficar. Eu até acho que veio. Mas penso que ele atendeu, digamos, de uma forma dinâmica àquela necessidade provocada pela pandemia. Hoje, nós temos uma dificuldade, que é retomar o presencial. Por quê? Porque não só para o empregado, ele pode ser útil, compatibilizando, digamos, né, a sua atividade, a sua vida pessoal com a vida profissional de uma forma em que ele possa trabalhar à noite. Dá uma flexibilidade muito grande, né, para a sua vida, esse trabalho
por esse meio. Mas para o empregador também teve vantagens. O empregador privado, por exemplo, ele faz economia de espaços, né, de custos de manutenção desses espaços. Número de acidentes de trabalho, mais de 20% dos acidentes de trabalho ocorrem nos trajetos casa-trabalho, no percurso. Isso é eliminado. Né? Então, reduz custos. Mas ainda acredito que a forma ideal é a presencial. Mas hoje nós vivemos um sistema híbrido, sem dúvida. Algumas atividades em que é possível exercer pela forma remota, elas estão sendo incrementadas, desenvolvidas dessa forma. Sem dúvida, é uma nova feição. Até porque nós hoje vivemos a revolução, como você bem falou, tecnológica 4.0, que é uma revolução digital. Nós temos hoje contratações, trabalhos exercidos por meio das plataformas digitais, e nem sempre sob um vínculo tradicional do emprego regido pela CLT. São relações autônomas. Estão aí as discussões e as controvérsias sobre o sistema do Uber, né, dos iFoods, dos entregadores que trabalham por meio, né, das plataformas digitais com o auxílio dos algoritmos. Então, são formas novas que compõem esse novo quadro. Tanto que, terminando a resposta da Ana Maria, no primeiro ano, no ano 2020, a temática das reclamações trabalhistas que foram ajuizadas eram 90% relativas a rescisões de contratos. Então, eram pedindo fundo de garantia, 40% fundo, multa rescisória, aviso prévio, questões relacionadas, conflitos relacionados à rescisão contratual. Já no ano de 2021 mudou esse panorama. Então, as questões preponderantes não eram mais, porque começou essa readaptação e o emprego voltou, né, a crescer. Então, nós já tivemos outra temática preponderante, era assim, uso, fornecimento, né, de instrumentos, né, de proteção para o empregado, preferências para vacinação de grupos, né, na área de saúde, né, questões relacionadas a estas, né, esta proteção, digamos, não é física, mas também da saúde, métodos de prevenção, consequências, digamos, conflitos que surgiram do próprio exercício do teletrabalho, mas não com vistas à rescisão do contrato. Então, nós tivemos uma adaptação e fomos, compondo, e hoje, no âmbito, digamos, do tribunal, nós voltamos ao presencial. O TST não faz sessão mais nem de forma híbrida. No âmbito das sessões, é tudo presencial. Mas não é uma regra geral, né? E eu digo que é uma questão interessante porque nós desenvolvemos, em função disso, mecanismos como a produção de provas digitais, que o TST desenvolveu esse projeto assim, de uma forma muito dinâmica e que foi até acompanhado pelos demais ramos do Poder Judiciário. Então, nós temos hoje implementado o sistema das provas digitais, que é muito mais eficiente. Você não ouve mais testemunha para falar sobre hora extra. Os convênios que nós já temos, inclusive com as empresas, né, de software, elas são obrigadas a, por um convênio, fornecer essas informações para os juízes do trabalho. Então, quando a senhora se refere a provas digitais, é isso. Então, são informações necessárias para o processo e que hoje em dia elas são todas... você não precisa vir com uma testemunha, você vai ver. Bom, o celular você vai controlar pelo WhatsApp, até pelas mídias sociais, né, pelo uso, os lugares onde ele estava ou não. Isso tudo tem um registro por meio do e-mail que ele passou. Então, são esses registros digitais que são instrumentos, digamos, mais dinâmicos e mais eficientes e que são de provar né, a localização, os geolocalizadores. Então, nós desenvolvemos nesse período de forma muito dinâmica, não só o sistema da produção de provas digitais, como também os balcões digitais. Você tem, no horário de funcionamento regular de uma secretaria de vara, de uma secretaria de um tribunal, você tem ali por vídeo, qualquer advogado pode acessar direto
Ministra, os balcões virtuais. a senhora é gaúcha, né? A Sou. senhora é do Rio Grande do Sul. Queria falar um pouco agora da sua vida, sua formação. Como é que por que a senhora veio para Brasília? Como é que foi a sua história aqui na cidade? A senhora foi procuradora da República, estudou aqui. Queria que a senhora falasse um pouquinho da sua história, pessoal. Com muito prazer. Eu estudava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Casei e vim para Brasília. E aqui eu fiz os 2 últimos anos na Universidade de Brasília, aqui na UNB. Então eu me formei na UNB, depois eu fiz 2 cursos de especialização, posteriormente eu fiz o mestrado e fui professora da UNB. Então eu tenho uma ligação assim, muito grande com a UNB. Comecei a advogar aqui em Brasília, advoguei mais de 20 anos, intensamente. Nesse período, eu fui procuradora da República, na época, foi antes da Constituição de 88, na época que era possível cumular. Mas a advocacia era muito egoísta e eu acabei pedindo exoneração. E a senhora advogava na área trabalhista ou em outras áreas? Olha, eu fazia assim um pouco de clínica geral. Eu advogava perante os tribunais superiores. Naquela época era diferente de hoje. Mas eu advogava também na área trabalhista. Eu advogava muito no Supremo. Eu diria que eu advogava na área direito constitucional, direito do trabalho, mas também na área do direito privado, porque eu advogava no STJ. Enfim, eu comecei num escritório, depois construí o meu, aí eu tinha sócios, nós dividimos atribuições e eu fazia um pouco de cada coisa, exceto áreas especializadas, aí eu não atuava. Mas na área assim, do direito trabalho, direito constitucional e do direito privado, eu atuava bastante, e muito intensamente, e vi que era difícil, ainda que eu pudesse advogar naquela época, sendo procuradora da República, mas foi uma honra até ter pertencido aos quadros do Ministério Público. Depois eu requeri exoneração justamente até da Universidade de Brasília também. Eu deixei de ser professora porque eu vi que era difícil a gente ter um escritório e dividir. O Ministério Público do Trabalho, houve uma possibilidade de eu ter que voltar para o Rio Grande do Sul, aí eu fiz o concurso, aí já era proibido, né, de cumular com a advocacia, foi depois da Constituição de 88, aí eu terminei a ter o concurso, mas a questão foi superada, eu pude permanecer em Brasília, então eu realmente fiquei muito pouco tempo em razão de eu já estar com o escritório e tudo. E felizmente tive sucesso na advocacia, o que gerou, inclusive, o meu ingresso no Tribunal Superior do Trabalho pelo 5º Constitucional. Sim. Então, eu fui escolhida, encabecei a lista 6ª da OAB, do Conselho Federal da OAB, que muito me distinguiu, e encabecei a lista tríplice, depois do TST, e fui indicada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001. Então, eu digo que foi um horizonte na minha vida, porque eu exerci, né, com muito empenho e durante muito tempo a advocacia, durante pouco tempo, mas integrei o Ministério Público. Então, eu levei uma experiência, eu achei que eu podia contribuir. Uma experiência bem abrangente, né? Porque a senhora atuou nas 3 frentes, digamos assim, né? Na advocacia, no Ministério Público e depois na magistratura. Né? Exato. Então, quando as pessoas dizem que não existe vocação para isso, não. Vocação não é a gente... claro que existe uma vocação. Eu sempre tive para a área eu nunca fui boa na área das ciências exatas. Sempre fui voltada à área humanista. Mas, dentro daquilo que eu escolhi fazer, eu digo, o importante é a gente, não é fazer o que gosta, é fazer bem o que tem que fazer e aprender a gostar. Bom, eu me realizei como magistrada. No tribunal, eu exerci os cargos todos, porque fui vice-presidente, fui diretora da nossa escola judicial, fui conselheira do Conselho Nacional de Justiça, representando, né, o TST, e finalmente fui presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então foram experiências assim que me engrandeceram profissionalmente e eu dediquei todo o meu amor, toda a experiência que acumulei, a ciência e a experiência no curso da minha vida para bem desempenhar. E acho que Deus me colocou na pandemia para justamente, né, ser mais um desafio. Alguém tinha que passar, né, nesse momento, e justamente quando eu me entreguei à presidência para o ministro Emanuel, em fevereiro deste ano, reabriu o tribunal totalmente. O ano passado eu já
de julho para o fim do ano eu já trabalhava lá presencialmente, mas com um número de servidores escalonados e tal, em rodízio, não totalmente. Então, este ano que abriu. Então, foram exatamente 2 anos. E a senhora viveu, inclusive, um desafio pessoal, porque a senhora também foi contaminada, teve que ficar hospitalizada, né? A senhora deve ter realmente sentiu na pele o que é essa pandemia. Nem fale, porque eu peguei 2 vezes. Agora, a última foi leve, foi light, foi agora em 2000 agora este ano, 2022, né? Mas aí eu peguei uma leve, então essa nem conta. Mas eu peguei a braba Já no início, no primeiro né? ano. Sim, com as 3 vacinas. Foi em setembro, né? Eu também de 2020. Não, agora eu tive em abril deste ano essa, leve. Mas A eu primeira. tive em setembro de 2020. Quando não nem tinha tinha havia vacina. Eu passei mal, mas graças a Deus fui tratada por grandes médicos e tive muita oração das pessoas. Uhum. E aí venci. Então foi mais um desafio. A senhora teve um momento também muito particular, né? Que a senhora estava comentando antes da gente começar a nossa conversa, que foi um sonho que a senhora chegou a ter, foi isso? Ah, sim. Quando eu estava lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, e vencendo, né, com muita eficiência dos médicos que me atenderam, lá o doutor Roberto Calil e o doutor Davi Wippe, e com as orações um dia, mas eu estava assim, eu corri risco de vida mesmo. E aí teve um dia que eu amanheci, eu digo, vou viver, eu tive uma mensagem. Mas eu acordei sonhando com anjos e crianças e com Natal. E eu tomei aquilo como um aviso de Deus, e realmente, sabe que eu acreditei ali que eu ia sobreviver e felizmente deu tudo certo. Mas eu nunca desanimei, sabe? Sempre acreditei que fosse superar. A gente tem que ter muita força para tudo que a gente faz, porque a força da gente produz, sabe? Produz fé, tem que ter fé e força. Produz felicidade, que é uma coisa assim que deve ser estimulada, ela faz bem para tudo, né? Falando em força, ministra, a senhora tem um interesse particular pela força das mulheres, né? Inclusive no interesse da literatura, de autoras conhecidas como Virginia Woolf e outras. Quer dizer, o que a senhora mais admira dessa literatura, dessas mulheres? Qual a mensagem mais importante que a senhora vê nesses personagens? Olha, eu sempre digo que se não fossem os movimentos feministas, nós não teríamos hoje as conquistas, pelo menos do plano do direito material, obtidas. Nós temos hoje dificuldades de implementar, né, esta igualdade de gênero. Então foram movimentos muito importantes. Então eu tenho lido, até porque falo muito sobre mulher, então quando você tem e passei a me interessar realmente muito e compreender a importância de nós estimularmos novas conquistas para as mulheres. E quando eu fui eleita, eu até trouxe, eu digo, se eu tiver chance eu vou ler esse pedacinho. Eu digo, se nós não dermos chance às mulheres, elas não terão condições de mostrar que são capazes. Então, diz de Virginia Woolf, o que é uma mulher? Ela diz, juro que não sei, e duvido que vocês saibam. Duvido que alguém possa saber, enquanto ela não se expressar em todas as artes e profissões abertas às capacidades humanas. Então, nós temos o dever de dar oportunidade. Às vezes a mulher está tímida, diz, não, mas eu tenho que cuidar da casa, eu tenho tal, tenho que... Não, mas você tem também uma vida profissional que você pode compatibilizar. Então, você vai ter oportunidade. Então, quando nós temos essa oportunidade, nós temos que fazer bem. Porque se você fizer mal, você prejudica as mulheres. Então, é um compromisso, né, de ser boa. E o outro, sobre a representatividade, eu agora ando muito encantada também com a Rupi Kaur, que é uma indiana radicada no Canadá, muito jovem, que escreve muito, muito bonito. E eu vou só falar sobre a representatividade feminina. Ela diz, a representatividade é vital. Sem ela, a borboleta, rodeada por um grupo de mariposas, incapaz de ver a si mesma, vai continuar tentando ser mariposa. Então você tem que estender, porque você vai se ver na outra, senão você não vai se ver. Então tem que ter outras mulheres para você se identificar nelas e acreditar. Então acho que hoje eu sou convencida de que
o movimento de apoio às mulheres, porque elas são numericamente superiores, digamos, em estatística aos homens. São maioria, né? São maioria, então elas não são minoria. Mas só que minoria não significa numericamente, mas elas são ainda minoria nos cargos de chefia, nos cargos de gestão, nos cargos de liderança. Esse é um ponto, inclusive, que eu queria que a senhora comentasse, que na política, por exemplo, e mesmo no judiciário, as mulheres ainda estão em posição desfavorável. Embora a gente esteja apesar num dos momento avanços, bom, que né? tem uma presidente no No Supremo e uma no STJ. sim. E, curiosamente, não por acaso também, você vê na campanha eleitoral um interesse particular para as eleitoras, né? Quer dizer, isso mostra a importância que você tem das brasileiras nesse momento. Mas eu acho que as mulheres estão se conscientizando do seu poder exatamente por isso, porque existem políticas, né, que as próprias mulheres executam, né, de implementar. Então, o Supremo, nós tivemos primeiro a ministra Ellen, depois a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber, hoje. 3 mulheres chefiando o Poder Judiciário. A importância disso. E na gestão da ministra Carmen Lúcia, inclusive, ela implementou... E tem a senhora também, né, ministra? Eu no TST. Sim, né, no mas TST, é um tribunal superior também. Eu fui a primeira, e no STJ tem a segunda. A primeira foi a ministra Laurita Vaz, agora a ministra, né, Maria Tereza Moura. Então, no TST, eu tive a honra de ser a primeira. E, por enquanto, né, mas vai demorar um pouco, mas já temos mulheres que, em momento, digamos, não muito distante, já serão também, porque prevalece sempre, né, a antiguidade como critério, mas a ministra Carmen Lúcia, inclusive, implementou no âmbito do CNJ uma política de incentivo às mulheres, com pesquisas para saber por que as mulheres, né, não participam em igualdade de condições das bancas de concurso para a magistratura, por que as mulheres, né, não são destacadas para integrar comissões. E esses movimentos são muito importantes. E a Justiça do Trabalho, quero aqui, né, dizer com muito orgulho, é onde mais se identifica a identidade de gênero. Porque na base nós temos mais mulheres do que homens. Mas ainda é pouco, né, ministra? A gente vê, a senhora citou 3 ministras no Supremo, no quórum de 11, ainda é pouco, mas a senhora acha que é uma tendência agora isso aumentar? Eu acho que a tendência é aumentar. Agora mesmo no TST, nós somos hoje 6, mas tem uma lista tríplice que está pendente de indicação, para o próximo ministro, são 3 mulheres, então virá a 7ª em breve. Em relação Então, e na Justiça do Trabalho, sabe por que isso é comum? Porque como na base já temos uma maioria pequena, mas temos de mulheres, e nos tribunais regionais nós temos ao redor de 40% de mulheres, cronologicamente isto promove o acesso ao Tribunal Superior. Na advocacia também as mulheres estão se destacando bastante. Sim, tanto que agora eu fui jurada do Prêmio Novari, e uma das práticas que eu justamente integrei o grupo da advocacia lá do prêmio. Então, foi premiada uma prática justamente que foi adotada no Conselho Federal da OAB, de metade das mulheres ocuparem os cargos de direção, né, em todas as escalas. Então, existe já implementada na OAB e foi premiada essa prática. Falando sobre prêmio, a senhora está concorrendo ao prêmio Inovação Judiciário Exponencial com o ministro Fux. Esta semana, né? E com o conselheiro Moacir Rey, né, do CNMP. Qual é qual é o projeto da senhora que está concorrendo? Explica para a gente. Eu fiquei muito honrada só em poder participar, né? Porque nós fomos escolhidos pelo que fizemos. Então, chama-se, são várias categorias, né? Que é a Expo Jude, que é essa entidade, né? Que anualmente premia destaques não só a área que eu disputo é liderança exponencial. Então, eu disputo pelo exercício da presidência durante a pandemia da Covid-19, presidência do TST e do Conselho.
2020 e 2022. Mas tem é prêmio, isso? assim, ano passado, por exemplo, o TST ganhou de tecnologia da informação, que foi considerado assim exponencial nessa área que nós atuamos realmente muito bem. E hoje eu disputo nessa condição, chama-se liderança exponencial, prêmio de inovação. Eu até tenho aqui o link, vou aproveitar e fazer uma propaganda, uma divulgação daqui do link para votar. Então, chama-se Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial, e eu concorro na área de liderança exponencial. As pessoas que quiserem votar, porque é votação popular, podem fazê-lo mediante um cadastro prévio. Este cadastro tem que ser feito, já está em aberto, até o dia 23 de outubro. E aquele que se cadastra vai receber, no dia 24 de outubro, um link da organização da ExpoJude com a possibilidade ali de votar. Então, ele vai votar só nesse dia, depois de receber o link no dia 24. Mas aí precisa se cadastrar nesse site da ExpoJude 2022. Depois vem elejaonline, tudo junto, .com. E aí faz o cadastro e pode votar. Mas eu achei muito honroso. Só participar já é muito honroso. Por quê? Porque é um reconhecimento público de que nós trabalhamos bem, né? E todos que estão, né, concorrendo, sem dúvida, são expoentes naquilo que fizeram tão bem. Então, já concorrer, eu considero assim uma honra. Então, estou muito contente. Falando de projetos, a senhora contou que foi advogada, foi procuradora da República e agora é uma magistrada. A gente vê que a senhora tem um futuro ainda e muita coisa para desenvolver. O que a senhora sonha? O que a senhora pretende fazer ainda na sua carreira antes de um dia pensar em se aposentar? Bom, aposentar, eu posso até me aposentar do tribunal. Eu tenho tempo, né? Eu ainda fui professora, ainda dou aula até hoje, sim, mas não em UNB. caráter permanente. Uhum. No UNB e em outras instituições de ensino. A última que eu dei em caráter permanente foi no IDP. Agora, hoje eu não tenho mais, tem já uns 9 anos que eu parei não tenho condições de dar aula assim habitualmente. O trabalho é muito egoísta, né? O magistrada. Mas eu dou aulas eventuais, palestras. E eu pensava, quando terminasse a presidência, eu pensava em me aposentar e voltar para a advocacia. Não sei se foi a pandemia que mexeu um pouco a cabeça das pessoas. E eu disse, olha, eu gosto tanto do que eu faço como magistrada, eu não estou assim, sabe, definida. Então, enquanto eu não estiver bem definida, porque eu não quero parar, eu vou continuar fazendo o que eu faço, que eu gosto tanto, que é ser juíza. Então, meu projeto é ficar no tribunal por mais tempo. Mas, se Deus me der lucidez e, enfim, condições de trabalhar, né, intelectuais, né, não tiver nenhuma doença que atrapalhe, eu espero trabalhar enquanto viver. O dia que eu sair do tribunal, não sei se volto para a advocacia, talvez, né, mas alguma coisa eu vou fazer. Nem que seja fora do mundo jurídico, de repente, né, pode surgir alguma oportunidade de fazer outra coisa. Enfim, eu quero trabalhar, sempre ter objetivos, porque nós temos que ter projetos. Eu penso que pessoas assim ativas, né, como nós, têm que parar só se ficar doente mesmo. Do contrário, vai encontrar alguma coisa que possa, né, talvez representar vida, porque vida é isso, né? É ser útil à sociedade. Talvez a sua motivação maior, né, ministra, seja como a senhora mencionou antes, quer dizer, o que importa é fazer bem, né? Fazer bem, é isso. E levar a sua experiência, né? Utilizar o máximo, eu digo, da ciência e da experiência em benefício, né, da sociedade, né? Daquilo que você assumiu, né, como uma obrigação. Além da literatura, o que a senhora gosta de fazer também? Como que a senhora descansa a cabeça? Bom, eu desde moça perguntava, você tem hobby? Eu digo, olha, sabe que eu não tenho hobby, nunca tive hobby na vida, porque nunca tive tempo.
Então, eu sempre, até para ler alguma coisa que não tem a ver com direito, é difícil, porque eu sou muito focada assim, na profissão. Sempre fui. Então, eu estudo muito, leio, mas eu não tenho realmente assim, um hobby, alguma coisa que eu faça. O que eu faço há 16, 17 anos é Pilates. Olha Eu não sou só. muito de fazer caminhada, essas coisas, não. Mas o Pilates eu faço, isso eu gosto. Uhum. Eu faço 3 vezes por semana, porque é uma. E caminhar, fazer um exercício, assim, por necessidade, né? Uma caminhada quando dá, eu. Não com muita regularidade. Eu faço. Mas eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de cinema, gosto de teatro, Uhum. gosto de passear. Assim, não tenho um hobby definido, como, por exemplo, equitação, ou, né? Ou colecionar alguma coisa, isso não. Mas gosto também de lazer e acho que é muito importante a gente distribuir bem, né? Ter E nesses, uma vida fora do e trabalho. nesses 40 anos de Brasília, qual é a particularidade de Brasília que a senhora é apaixonada, assim, que a senhora gosta Bom, muito? eu sou apaixonada por Brasília porque aqui eu construí a minha vida, né? Construí aqui a minha família e a minha vida pessoal e profissional. Devo muito a Brasília. Gosto do clima de Brasília, gosto dessa arquitetura harmoniosa e tão linda, né, de Oscar Niemeyer, desse urbanismo de Lúcio Costa, que podem, sob certo aspecto, até, digamos, ser vista assim como um pouco espacial e um pouco, né, de provoca um certo, para quem não mora aqui, digamos, uma sensação de falta de intimidade, né? Mas ela tem a sua beleza, né? A sua beleza arquitetônica, e as pessoas aqui convivem muito, ao contrário até do que ocorre numa cidade, né, tradicional, onde você tem, né, às vezes, né, a família toda, você não procura tantos amigos. Então aqui você tem a oportunidade de conviver mais com a família e com os amigos, porque o trânsito ainda é fluido, você, enfim, compartilha mais momentos de lazer, menores. você tem sol o ano todo, né? Você convive mais com as pessoas, eu acho. Uhum. Até por esse modo arquitetônico, né, digamos, um pouco frio. E temos lugares tão bonitos, né? O Parque da Cidade, Uhum. temos, enfim, uma vida hoje já cultural, né? Que é estimulada, né? E É impressionante você tem ver bons como lugares é para impressionante ver como, por exemplo, passear. o Lago Paranoá tem uma vida, nossa, Dinâmica, né? Para diferentes gostos, inclusive, né? Claro, você sai a caminhar e você vê gente, Uhum. né? Você tem, eu acho, assim, uma parte assim de esportes que é muito estimulada exatamente pelo clima, e isso atrai também o convívio. Enfim, eu sou muito grata a Brasília por tudo que recebi, né, da cidade que me acolheu e onde eu finquei raízes, né? A senhora não é mais gaúcha, então é brasiliense. Eu sou mais brasiliense, eu tenho mais tempo, né? Uhum. Eu vim do Rio Grande do Sul para cá ainda estudante, né, da faculdade, então eu tenho realmente mais tempo de Brasília. Tenho os meus vínculos e nunca vou me libertar deles com o Rio Grande do Sul, mas tenho hoje mais vínculos, né, com Brasília, né, porque aqui eu tenho meu filho, meus netos, tenho a minha profissão, enfim, meu trabalho, a minha casa Uhum. e os meus amigos, né, que são a grande família, né, porque os Uhum. amigos são a família de eleição. A gente Eu tá vivo aqui, graças a A gente Deus, está num muito feliz. momento de embates, né? A senhora falou eleição, um momento de embates fortes na disputa presidencial. Como é que a senhora está vendo esse momento político, essa guerra de fake news, de ambas as partes, né? Um embate muito grande. Qual que é o seu sentimento em relação ao que vamos sair, como o Brasil vai sair do dia 30 de outubro? É sempre, não é preocupante, não é uma eleição, especialmente num momento, né, em que há conflitos, né, e sem dúvida muitas preocupações. Eu tenho fé que nós vamos sair muito bem. Tenho fé que no dia 30, né, nós vamos poder, cada um, claro, nem todos vão comemorar, porque, né, há uma divisão. Mas eu tenho fé que o Brasil sairá vencedor,
e os brasileiros também no dia 30. A democracia Se também, Deus quiser. E a democracia, sem Né? dúvida. porque no fim... Que ela é o princípio, o meio e o fim. de tudo, né? Ela que acaba sendo verdade. fortalecida. Né? Aqui é uma otimista, tomara que a senhora esteja certa. A gente torce para isso mesmo, né? Que toda essa guerra seja superada e que as pessoas respeitem o vencedor, seja quem seja. Sem dúvida. Isso é que é importante. A segurança né, das eleições e o povo, né, Ministra, a população senhora, é que vai definir. Então, antes para a gente encerrar, eu queria só fazer uma última pergunta, porque a senhora mencionou o prêmio que a senhora está concorrendo essa semana. Eu queria saber da senhora para o ano que vem, ou então se tem algum projeto que a senhora está se dedicando, ou que a senhora já está empenhada e que a senhora gostaria de mencionar aqui com a gente. Olha, hoje eu voltei à bancada no TST. Então, o meu projeto imediato é julgar bem rápido, colocar digamos, os processos em dia, que isso é que é importante, prestar jurisdição, porque o nosso dever é esse, né? Prestar jurisdição, é atender o cidadão. E isso envolve eficiência e celeridade. Então, eu quero cumprir a minha missão, a que tenho hoje, da melhor forma possível. E me dedicar a estudar, e estudar e sempre aperfeiçoar. E esse investimento em tecnologia, naquilo que colabora, né, para que nós possamos, né, enfrentar esse novo mundo tecnológico, né, que exige uma nova visão. Muito bem. Ministra, muito obrigado pela sua presença aqui. Carlos Alexandre, muito obrigada, Ana Maria. Eu é que agradeço mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Venha mais vezes, por favor. Muito obrigada. Boa sorte nos seus novos projetos. Muito obrigado mesmo para vocês. Muito bem, a gente está terminando agora esta edição do podcast do Correio. Nós conversamos com a ministra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Não nos deixe, tá? E a gente se vê por aí. Muito obrigado.